Boa tarde, pessoas queridas. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje eu estou aqui neste vídeo para contar o motivo pelo qual eu escolhi o título do meu canal, Janaína Cláudia Vencendo a Depressão. De fato, eu estou vencendo a depressão a cada dia, com a ajuda de Deus. Também tenho a ajuda de uma psicóloga e de uma psiquiatra. E também dos remédios que eu faço uso. Um dos fatos que me fez ficar com síndrome do pânico foi o seguinte. Há uns 8 anos atrás, eu ensinava na escola aqui de Carpina, chamada Artesanato Feminino. Ela era do estado. Ela agora, no momento, se encontra fechada. Fechou o artesanato feminino e agora, lá nesse prédio, é uma escola do município. Então, eu ensinava à noite. E um belo dia, eu estava bastante atrasada. Fui para a beira da pista. Peguei uma Kombi. Ao entrar dentro da Kombi foi que eu notei que a Kombi estava cheia de homens. Era um dia de sexta-feira, acredito eu, que era uma Kombi de trabalhadores, de obra, de alguma coisa assim, que estava vindo do Recife. Então eu entrei, sentei no banco do meio, deram um lugarzinho, uma pessoa ficou em pé, um homem ficou em pé e eu me sentei. Mas sendo que no banco de trás havia 2 homens que começaram a fazer comentários libidinosos, né? E aí eu comecei a escutar aquelas coisas e o que mais me chocou foi ele dizendo o seguinte: eita, quando chegar na ladeira do Joá, a gente para a Kombi e a gente faz... Vocês imaginam o que, né, comigo, né? Então, quando eu escutei essas palavras, eu já fiquei totalmente desesperada. Minhas pernas começaram a perder a força, que eu geralmente, quando eu tenho um medo muito grande, eu fico com as pernas todas dormentes. Comecei a ficar suada, desci o suor pelas minhas costas. Comecei a ficar trêmulo, o coração acelerado. E aí a minha reação foi pedir para descer. E o motorista disse: mas você não ia descer na frente da escola? Não, eu vou precisar descer agora, moço, porque eu lembrei que eu preciso ir na casa de uma amiga. Aí os 2 carinhas disseram: eita, a gente perdeu o lanchinho da gente. Aí eu já desci da Kombi totalmente arrasada. Fui dando passos lentos até chegar na escola. Quando cheguei lá, eu contei o episódio que eu tinha passado. As meninas me deram água com açúcar. E aí eu chamei meu marido, ele foi me buscar na escola, certo? Porque eu estava passando super mal. Então aí, no outro dia eu procurei, no dia seguinte não, na segunda-feira, eu procurei o meu cardiologista. Porque eu tenho um problemazinho no coração, no ventrículo esquerdo. E aí eu procurei o cardiologista e ele me receitou alprazolam de 0,5 miligramas. Comecei a fazer o uso e fui me acalmando, né? Tudo certo. Fui usando o medicamento, foi dando tudo certo. Em seguida, bem próximo a esse episódio da Kombi, como eu ensinava jovens e adultos, um rapaz de uma das salas que eu ensinava a primeira e a segunda fase, a gente dividia, eu e outra professora, as matérias. Ele começou a deduzir, a imaginar que poderia ter algo comigo, sabe? Mesmo sabendo que eu era na época e sou casada. Então aí começaram as perseguições deste rapaz para comigo. Nesse período eu estava indo para a escola de bicicleta e voltando de bicicleta. Então ele começou a sair antes do horário de largar, pegava a bicicletinha dele, ficava nas esquinas esperando que eu passasse. Juntava a bicicleta junto a mim, às vezes já até batia na minha bicicleta. Jogava chocolates, lanche na cestinha da minha bicicleta. Ficava dizendo que eu não queria nada com ele porque ele era preto. Ele dizia assim mesmo: não é porque eu sou preto, sou negro, sou pobre, por isso que tu não queres nada comigo. Se eu fosse rico, tu queria. E eu dizia: saia de junto de mim, me deixe em paz. Você poderia ser banhado de ouro e mesmo assim eu não iria lhe querer, certo? Porque eu sou uma mulher casada e sei os meus compromissos que eu assumi perante Deus, certo? E perante a mim mesma, o meu caráter. E esse rapaz foi ficando cada vez mais audacioso.
Como ele sabia onde eu morava, que era no prédio de Danda, cabeleireiro, ele começou a ficar de frente, do outro lado da linha, tinha um banquinho lá na frente, então ele começou a ficar naquele banquinho durante a tarde, durante a noite, me observando se eu iria sair de casa, porque a minha mãe morava bem próximo. Então, às vezes, eu ia durante o período da noite e à tarde visitá-la. Então, ele começou a ficar me observando. Então, eu notei a presença dele, informei a Danda. A Danda tem algumas amizades e duas pessoas chegou próximo dele. O que é que tu tá fazendo aqui? Estás querendo assaltar o salão do cabeleireiro? Ele, não, não, não. Então pega o beco daqui, desapareça daqui. Foi que ele saiu. Próximo desse ocorrido estava a festa do dia 11 de setembro aqui, que é os desfiles cívicos para comemorar o aniversário da cidade de Carpina. E ele passou todo o dia 11 em frente ao prédio. E nesse dia eu não quis mais assistir os desfiles, não fui na casa da minha mãe. Sempre nervosa, sem conseguir dormir durante a noite bem, porque eu via luzes vermelhas dentro do apartamento. As duas bicicletas, tanto a do meu marido como a minha, foi roubada do prédio nessa mesma época. Então a gente deduz que foi ele que entrou no prédio. Então aí eu procurei o dono do prédio e disse, olha, mantenha a porta da entrada do prédio fechada. Então ele comunicou aos outros moradores e a gente ficava trancado o tempo todo. Saía quem tivesse a chave, só entrava quem tivesse a chave do prédio. E aí a pressão foi muito grande e eu tive que dizer ao meu marido, porque eu sempre fui assim, de passar por situações e não ter que dizer para ele, eu mesma resolvia. Mas essa não estava dando para eu resolver só. E aí eu contei o que estava acontecendo. Ele disse, mas Janaína, tá vendo por isso que tu não está querendo comer direito, tu não estás dormindo direito, estás cheia de medo. Então, procurei a escola, peguei o endereço dele, desse rapaz. E eu tive que ameaçar que eu ia abrir um BO, certo? Foi aí que ele largou a escola, deixou definitivamente de ir para a escola e deixou de me perseguir. Passou um bom tempo sem passar nem em frente ao prédio. Se ele vinha para o centro, ele fazia um percurso mais longo, mas pela Avenida Estácio Coimbra ele não passava. Então foi assim. Teve o episódio primeiro da Kombi, depois teve o episódio desse aluno que passou a me perseguir. E eu comecei a tomar remédio. Criei a síndrome do pânico de entrar em uma Kombi. Por várias tentativas eu entrei numa Kombi junto do meu marido e do meu filho, mas mesmo assim eu sempre passava mal. E quando eu passava no bairro Santo Antônio, que era onde esse indivíduo mora, é que eu passava mal totalmente. Então eu continuei fazendo uso comecei a fazer uso de Rivotril 2 miligramas. Remédio forte. E aí, em 2014, veio o pior problema da minha vida, que foi a perda da minha mãe. Ela morreu dia 3 de abril, em decorrência de uma cirurgia cardíaca. Infelizmente, ela não voltou para o nosso convívio. E essa morte foi o que mais me abalou, tenho certeza. Na época eu morava com ela, certo? Fazia meses que eu estava morando na presença dela, na casa dela. Não só eu, meu marido e meu filho. E com a morte dela, não fazia nem 24 horas, pessoal, que a minha mãe tinha sido enterrada e a minha irmã me revelou que eu não era filha, que eu era adotada, que ali eu não tinha direito a nada. Isso foi um baque muito grande para mim, foi um choque tremendo. E aí eu saí da casa da minha mãe, fui para a casa da minha sogra. E o restante dessa história eu vou deixar para contar em outro vídeo, onde eu vou mostrar, certo? A casa que eu moro, como ela era antes e como ela está agora, graças a Deus. Mas eu falo para vocês, eu estou vencendo a cada dia, graças a Deus e a ajuda das minhas médicas, a depressão.
Tem dias que são bons, existem dias ruins, tem dias de alegria, tem dias de tristeza. Eu não posso ficar muito alegre, nem posso ter muitas tristezas, porque isso tudo me abala, certo? Mas graças a Deus, as medicações que eu estou tomando, eu estou me sentindo muito bem. E graças a Deus eu consegui me livrar de vez do Rivotril. Era um remédio que eu já tomava há mais de 7 anos e que me causava grande preocupação, porque lendo a bula eu descobri que eu poderia futuramente ter Alzheimer. Então, graças à doutora Wedja, eu consegui me livrar do Rivotril. Faço uso agora do Bromazepam, da qual eu também vou fazer o desmame, vou ficar livre também dele. E só vou ficar fazendo uso de um remédio para ansiedade e um remédio que eu tomo para dores no corpo, que futuramente eu também vou me livrar. Só vou ficar mesmo tomando o remédio da ansiedade até me sentir totalmente livre de remédios, podendo ter uma vida saudável novamente. Porque, pasmem, mas para quem tem depressão, cada dia de vida é uma vitória, certo? Depressão não é frescura, pessoas. Quando você vê uma pessoa cabisbaixo pelos cantos, sem querer tomar banho, sem querer escovar os dentes, sem poder dormir, emagrecendo porque não tem vontade de comer, não digam que é frescura, jamais. Chegue junto dessa pessoa, converse, pergunte o que ela está sentindo, porque nós precisamos de bastante apoio dos amigos, da família. E é com esse apoio que nós nos sentimos fortes, nos sentimos protegidas. Então eu peço a todos que têm alguma pessoa, né, com síndrome do pânico, com crise de ansiedade ou com depressão, tenham o maior cuidado, o maior carinho, porque depressão mata. Mata como? Tentativas de suicídio. A última crise que eu tive foi agora, o ano passado, finalzinho do ano passado para o começo de 2021, quando eu comecei a escutar que estavam morrendo muitas pessoas com a Covid. Eu estava no sítio com meu marido, que estava de férias, foi no mês de fevereiro. E aí eu coloquei na cabeça que se ele voltasse, ele ia pegar o Covid, iria morrer como muitas pessoas morreram aqui no nosso país e nos outros países. Meu filho estava estagiando no hospital, eu também fiquei super preocupada. E aí eu tive uma crise psicótica, né? Eu fiquei muito mal, foram 5 dias em que eu achava que iria morrer. Calafrio, pés e mãos sempre gelados. Eu não conseguia, travou o meu maxilar, que eu não conseguia falar nada, eu não tinha vontade de comer nada. Eu só tomava líquidos através de um canudo que meu marido colocava na minha boca. Então foram 5 dias, os 5 dias piores da minha vida. Eu não desejo isso pra ninguém. E foi aí que eu procurei a psicóloga. Graças a Deus também conheci essa super psiquiatra, que é a doutora Wedja, da qual me transcreveu os remédios, do qual tomo até hoje, mas que estou super bem, graças a Deus. Então é por isso que eu escolhi este nome, Janaína Cláudia Vencendo a Depressão, porque cada dia que eu acordo, eu vejo que eu estou superando de fato a depressão, graças a Deus. Fiquem todos com Deus. Se inscrevam no meu canal, me dê essa ajuda. Comentem, dê likes e ativem o sininho para a chegada de novos vídeos. Um grande abraço.